Bom dia a todos. Convidaram-me para moderar aqui o professor Dr. João Paiva, que é especialista em Química, mas também em diálogo interreligioso, é uma perninha na História, e que, segundo a informação que eu tenho, é casado, pai de 3 filhos, é professor do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e relaciona-se, tem uma relação da ciência com outras áreas do saber, sobretudo com filosofia, religião, divulgação, sociologia, educação, e durante algum tempo teve um programa, um podcast da TSF. Eu, como não trabalho na Rádio Renascença, posso dizer o nome da concorrência, chamado Que Mundo, Meu Deus, e que tinha com um elemento da comunidade judaica, um elemento da comunidade islâmica e cristã, 5, 6 minutos, penso que era, pelo menos aqueles que eu ouvi, tinha 5, 6 minutos diários de diálogo interreligioso. Tem um blog, onde também espelha o seu pensamento, é autor e coautor de cerca de 40 livros, e um dos quais que chama-se Educação, Ciência e Religião. E aqui, no dia de hoje, vai falar sobre a inteligência artificial, que tempo e que sentido que tem essa inteligência artificial. Nesse programa, nesse podcast, já espelhou algumas coisas sobre redes sociais, sobre a inteligência artificial, e certamente vamos ouvir com muita atenção, e no final vamos fazer algumas perguntas, todos nós, não com a nossa inteligência artificial, mas com a nossa inteligência humana, que às vezes é mais limitada. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, muito bom dia a todos. Queria saudar todos os presentes, alguns já pude cumprimentar pessoalmente, mas estou a ver também caras que conheço e que não cumprimentei pessoalmente. Agradecer imenso o convite, louvar esta iniciativa, que sei que é sistemática, mas pela primeira vez acontece em Coimbra. Já agora fazer aqui um bocado a composição do lugar e aterrar eu próprio, fisicamente e psicologicamente e historicamente, neste sítio. Eu sou professor na Universidade do Porto, mas sou um coimbrinha, que é uma raça de gente danada. Nasci e cresci aqui. Enfim, sou também amigo pessoal do Padre Nuno Santos, e neste local também me cumpre muito cumprimentar a sua ousadia pastoral, que, entre outras coisas, resulta no espaço em questão. É verdade também que tenho uma ligação forte também por via de Coimbra à Companhia de Jesus e ao Centro Universitário Manuel da Nóbrega, que aliás vai celebrar 50 anos muito em breve. No entanto, isso não é displicente em relação à conversa que vamos falar. Há cerca de 15 anos, numa crítica urbana, intelectual e real, eu fui morar para o campo. Nós hoje vamos falar aqui um pouco também de cultura, que é tudo aquilo que diz respeito ao humano, mas a minha agricultura tem-me ajudado muito na minha cultura e a relação com o campo, e vivo, aliás, esta ambiguidade tensional de uma nostalgia de regresso à terra, convocando agora o grande filósofo Nietzsche, que tanto nos deve inspirar, com a reflexão intelectual e teórica sobre várias coisas, incluindo sobre as tecnologias digitais, de que hoje já se falou e de que vamos continuar a falar. E, portanto, estou aqui com muito gosto. Foi dito desta minha simpatia pela interreligiosidade, enfim, considero e tento viver a ideia que o diálogo com as outras religiões e com o mundo cultural que tenha ou não carimbo religioso não é uma acidentalidade do cristianismo, mas é o lugar teológico onde só podemos estar. Ao mesmo tempo, também quase paradoxo, também cada vez me sinto mais cristão, católico, apostólico e romano. E por isso, aliás, cumprimento a presença dos senhores bispos que aqui estão. Não é para mim insignificante o facto de estarem cá, e interessa-me muito garantir a unidade também por vossa via, e portanto agradeço. Sempre que estou com bispos tenho uma relação também ambígua.
Eu tenho o privilégio de ter intimidade com alguns bispos e isso ajuda-me a compreender a vida difícil que têm. Não invejável, por um lado, quase. Às vezes tenho a ideia que bispos e catequistas vão diretos para o céu numa autoestrada, porque têm uma missão muito difícil. Ao mesmo tempo também me pergunto sempre que se não há espaços na autonomia dos bispos para serem ainda mais ousados aqui e ali em relação às novidades que precisamos de fazer para anunciar a boa nova. Mas estou aqui muito contente, enfim, acho que também de alguma maneira estes espaços, agora todos os espaços mais ou menos eclesiais para mim, são espaços sinodais. Eu pertenço a um grupo inorgânico que se chama Rede Sinodal, de um conjunto de pessoas, aliás, algumas ligadas à comunicação, que tentam fazer esta insistência, esta reflexão sobre a questão da sinodalidade, não como uma aventura que pode acontecer, mas como uma verdadeira ontologia de sermos igreja. E portanto, muito desejaria ao mesmo tempo que as coisas fossem mais institucionais, porque também não acredito na ingenuidade da inorganicidade e percebo que aquilo que não se concretiza e não se institucionaliza também depois não avança como podemos. Mas não foi para isso que me pagaram. Está feita a introdução e eu agora vou passar ao meu tema. O que é que eu pretendia? Eu estava há bocado a comentar aqui com o Neto que já não faço uma comunicação, e faço algumas, com um PowerPoint para aí há uns 4 ou 5 anos. Zanguei-me com o digital e com os PowerPoints. Lembro-me sempre de um professor que eu tinha que dizia mal dos acetatos e era um turbopassador de acetatos. E eu criei uma fobia em relação às apresentações. Mas como eu tenho hoje uma veleidade, que é partilhar convosco um pouco de cultura científica a partir da química, a pessoas que, julgo eu, não são especialistas, achei que um ou outro boneco me podia ajudar, digamos assim, a partir daí. E, portanto, eu vou partir muito da cultura científica e vou defender aqui a ideia, enfim, portanto, a partir da humildade de quem muito pouco sabe. A ciência é uma empresa relativamente nova na história, com 5 séculos mais ou menos, pelo menos no formato que tem hoje, e é uma tentativa de compreender alguma coisa mais sobre o modo de funcionamento do mundo. Principalmente isso, de como o mundo, ou o cosmos, se quisermos, que somos todos nós, funciona. E eu entendo que na encruzilhada civilizacional em que vivemos, a cultura científica é mesmo muito relevante para ler este mundo em que vivemos. E é curioso que falei a semana passada com a Rita, de vez em quando faço umas incursões escritas no .sj e estou comprometido com ela, enfim, se passar na censura, a escrever umas linhas sobre uma coisa de que hoje vou falar de forma ainda atabalhoada, que é a ideia de que a cultura científica é um verdadeiro antídoto em relação a alguns formatos de populismo que vivemos e que marcam o tempo em que vivemos. Irei defender daqui a bocado essa tese sistematicamente. A partir, tipicamente, da química. A química, dentro das ciências, que têm uma artificialidade na sua divisão, todas as disciplinas são artificialidades humanas, são a gente, enfim, para perceber melhor o mundo que está todo ligado, curiosamente desliga-o, não é? E esse é o exercício do cientista e do químico em particular. Os químicos querem saber de que é que as coisas são feitas e como se transformam umas nas outras. Mas, paradoxalmente, para compreendermos essa unidade que faz de nós todos ligados, nós somos todos seres cósmicos, somos arranjos atómico-moleculares feitos a partir de partículas muito pequeninas, a que chamamos átomos, e que foram nascidas nas estrelas há milhões e milhões de anos, que de qualquer maneira são estrelas que podem já nem existir. Portanto, a nossa materialidade é uma coisa muito curiosa, mas muito contingente ao mesmo tempo. Nós somos também, para a maioria de nós, não só, mas somos também os átomos que somos, e somos seres estrelares, porque os átomos que somos foram fabricados nas estrelas. E, portanto, depois temos aqui esta organização fascinante que nos move. Mas a química começou a ser ciência, deriva de uma protoquímica que se chama alquimia. Não temos tempo de falar nisso, mas era um assunto muito interessante também para trazer hoje aqui. Os alquímicos tentavam transformar os metais vis em ouro e achavam que esse elixir que transformasse os metais vis em ouro
se fosse ingerido por eles mesmos, também os transmutava para a vida eterna. O que tem uma lógica interna imensa, porque assim como o ferro corrói, morre e acaba, o ouro que não corrói rapidamente fica a viver para sempre. Então, se eu descobrisse a mesma substância que transmutava aquela materialidade e se a ingerisse eu próprio, também me transmutava para a vida eterna. Às vezes achamos que os alquímicos eram um bocadito totós, mas aquilo tinha uma coerência interna muito grande. E hoje vivemos a mesma alquimia, porque todos nós desejamos a vida eterna. Quer nós, numa perspectiva espiritual e neste formato cristão, em que antecipamos para este tempo em que vivemos, quer quem inventou, por exemplo, as vacinas em Covid-19, que basicamente tentou, qual alquímico, adiar a morte um bocadinho mais. A química tornou-se ciência quando se emprestou à matemática. Quando um senhor chamado Lavoisier achou que, para além de saber como é que as coisas se transformavam, e depois a química tem um fascínio que não só descobre como é que as coisas são, como tenta criar objetos novos, feitos dessa mesma química e dessa mesma materialidade. Mas esse senhor chamado Lavoisier começou a medir as massas das substâncias e começou a quantificar a química. E eu, no meu hino à ciência hoje, faço principalmente um hino à matemática. E um dos problemas do populismo é que se está a marimbar para os números e manipula-os na fobia da percepção, surfando em alguma superficialidade das redes sociais. A sua grande especialidade é marimbar-se para os números. E dentro dos números, para os números químicos. Vamos dar o exemplo. Há uma criatura nas redes sociais que eu nunca vi em direto, apenas capturei por via das excelentes comédias da Joana Marques, que nos empresta a exposição do ridículo para nos ajudar a ver isso, que se chama Gustavo Santos, julgo eu. E numa das suas desventuras, ele diz assim, pá, fui com o meu filho ao médico e o médico queria vacinar contra o tétano e eu disse, o doutor sabe que isso tem alumínio. Qual é o problema do Gustavo Santos e da maioria das adesões populistas? Não conhece a ideia de concentração que se expressa por números que são, dentro da descrição científica, a robustez mais interessante para dizer como o mundo funciona. Então o Gustavo Santos desconhece que há alumínio por todo o lado e no corpo dele, e que o que importa saber não é se há alumínio ou não, mas quanto alumínio há. O Gustavo Santos desconhece que na sanduíche que o puto leva para a escola, num papel de alumínio, estão milhões e milhões de átomos mais do que os átomos de alumínio que estão na vacina do tétano. Mas isso não importa. Os números não importam. Aliás, não é só os números. A ignorância populista trabalha muito na manipulação entre a estatística e o acaso. Perguntem a um populista distraído o que é que se passa com os rendimentos mínimos de imigrantes. E ele responde-vos que há lá um tipo paquistanês que mora ao pé dele, que tem rendimento mínimo e que é imigrante. Mas desconhece e não lhe interessa que, se formos apurar a estatística que nos dá os números que nos interessam para nos aproximar minimamente da verdade, não há mais migrantes a receber rendimentos mínimos do que caucasianos brancos nacionais. Portanto, o jogo com os números é um dos equívocos enormes a que devemos estar atentos em relação a esse fenómeno. Mas há outros, é a insignificância em relação aos factos. E essa é uma característica da ciência inegociável. A ciência impõe-se a si mesma, que vai construindo uma verdade, que aliás é dinâmica, inegociavelmente sobre factos. E por isso convoca para um lugar sagrado, é uma espécie da igreja dos cientistas, chama-se laboratório. É o sítio onde se fazem perguntas à natureza e onde se ratificam as teorizações racionais sobre as possibilidades de funcionamento do mundo. E então os factos são, para a cultura científica, inegociáveis e têm direito de veto sobre qualquer afirmação. O verdadeiro populista está-se a marimbar para os factos. O que lhe importa são as percepções. E as percepções, por um lado, são uma espécie de combate da cultura científica.
A ciência, entre outros nascimentos, pode ser marcada com um senhor chamado Galileu Galilei, que, entre outras coisas, e bem, ultrapassou a percepção do senso comum de que um corpo com mais massa, um pedaço de ferro e uma pena, deitados da Torre de Pisa, de facto, a percepção, o senso comum, diziam que caíam em tempos diferentes. Mas ele foi capaz de aprofundar, de ponderar e de dizer que talvez, se não houvesse resistência do ar, os dois corpos cairiam ao mesmo tempo e estariam sujeitos às mesmas leis. Então nós, na cultura científica, vamos para além das percepções e tentamos aprofundar as coisas. Portanto, eu estou aqui a elencar um conjunto de características, ainda de forma um bocado desorganizada, que me levam a pensar que esta ameaça civilizacional, a que estou a chamar na generalidade populismo e que julgo que nos interessa a todos nós que aqui estamos, entre outras coisas, é uma negação objetiva daquilo que é a cultura científica, que, como sabem, se estabeleceu na Europa e que, não tenho tempo para falar sobre isso, tem uma raiz fortemente cristã. A cultura científica é uma conquista para já humanista, mas que é de facto inegociável, diria eu, arrisco dizer, também para a cultura cristã, como qualquer coisa que nos ajuda ou que nos pode ajudar a ser mais humanos. De qualquer maneira, o maior ataque deste fenómeno populista à ciência é pela via real e institucional, que é a possibilidade de tirar à ciência aquilo de que ela vive, a liberdade de pensamento. Então, quando há a hipótese de um decreto-lei dizer que o paracetamol causa autismo, porque isso ocorre dizer alguém com poder político, furando a forma de fazer ciência, que é uma forma, enfim, não absolutamente pura, mas que vive do diálogo e da concertação e do convencimento entre pares e determinadas metodologias inegociáveis, então estamos aí numa ameaça real à cultura científica e, por isso, à humanidade. Eu julgo que para hino da ciência já basta, vou agora ao nosso tema, inteligência artificial, este tempo que vivemos e os sentidos. E vou então apresentar um boneco. Só aqui fazer um parênteses, li isto quando o Paulo me convidou, comunicar sem corantes nem conservantes, e por um lado achei graça, acho que isto tem força, mas isto para um químico é tramado, porque nós os químicos somos alvos de um ataque até que tem um nome técnico que se chama quimiofobia, e que é também uma ignorância química. Aliás, até o Pingo Doce nos anda a atacar aí com uma publicidade danada, porque na realidade a química é tudo, nós somos química. Enfim, eu podia aqui ironizar mesmo as perspectivas mais hippies, por exemplo, o que é natural é bom. Eu quando me dizem isto digo, sim, como o veneno de uma serpente, como o que é natural é bom, como o álcool em excesso, o que pode acontecer, e o que é artificial é mau. E eu digo sim, como o plástico da válvula de um coração de uma pessoa que eu amo e está viva, como o plástico das seringas que nos permitiram vacinar, como uma aspirina que alivia a dor ou uma quimioterapia que salva pessoas. E, portanto, há esta noção de que tudo aquilo que é químico é mau e, obviamente, que isto merece também um olhar mais do que percepcional, de entender esta ciência como uma possibilidade de nos humanizar. Reparem, como todas as coisas da vida, isto é muito antropológico, a ciência vive na corda bamba da ética, assim entendida como a nossa posição tensional mediante as duas grandes perguntas, o que posso fazer e o que devo fazer. Isto é um dilema mais do que moral, é muito um grande dilema científico que a ciência sempre viveu, como o homem sempre viveu. Qualquer invenção, mesmo dos primeiros hominídeos, de um objeto cortante, o objeto cortante dá para matar e para descascar uma laranja e partilhar com alguém. A química, por exemplo, tem para si e reivindica para si a maior descoberta da humanidade. É muito interessante e irónico a este nível. Os químicos têm a maior descoberta da humanidade. Alguns de vós podem nem se aperceber, mas eu, como faço aqui também alguma propaganda da química, digo que vocês vivem num mundo que não seria assim se não fosse a química. E porquê? Porque nós, não sei se já repararam, precisamos de comer. E os alimentos são feitos, vendendo barato, principalmente por cadeias de proteínas, que são uns bicharocos que têm lá átomos de nitrogénio. Chamavam azoto alguns no vosso tempo. O símbolo químico é N.
E o nitrogênio é fundamental para fazer as plantinhas, para os animais comerem as plantinhas e para nós comermos a seguir. Mas o nitrogênio que está disponível à superfície da Terra só dava para alimentar 1 bilhão de pessoas. E nós somos cerca de 8 bilhões de pessoas. Porquê é que podemos viver 8 bilhões de pessoas na face da Terra? Porque houve uma descoberta química feita no século passado, que foi a produção industrial de amoníaco. Que por acaso agora está a ser um bocado ameaçada, porque entre outros locais no mundo, é na Ucrânia e em alguns sítios da Rússia que se faz estas grandes produções industriais. E é por causa de existir amoníaco, não vos vou amassar porque é que quimicamente é assim, o amoníaco tem uma fórmula química que se chama NH3 e os átomos de nitrogênio estão disponíveis para se ligarem entre si e poderem desencadear os processos de formação de proteínas. Nós aqui no ar que respiramos temos 70% do ar que respiramos é amoníaco, mas o átomo de nitrogênio, em vez de estar livre para fazer estas ligações, está ligado fortemente com outros átomos de nitrogênio, numa molécula que chamamos N2, e não está disponível para fazer proteínas. E se tivéssemos que esperar pela degradação de toda a matéria orgânica para ter NH3 disponível, só comíamos 1 bilhão. E somos 8 bilhões. Então, com essa descoberta industrial, conseguiu-se produzir amoníaco em grande escala a partir do amoníaco do ar. E isto mudou a face do mundo. Agora vejam a ironia. As fábricas de amoníaco que produzem NH3 produzem a matéria-prima de duas grandes indústrias mundiais. A dos fertilizantes, que dá pão, e a do armamento, que dá bombas. Pão ou bombas? E, portanto, o dilema é sempre o mesmo e a ciência vive nessa corda bamba. Provavelmente, na inteligência artificial, andaremos também por aqui. A inteligência artificial é um fenómeno que, para alguém que faça ciência, existe há mais de 100 anos, quase. Ou seja, nós há muitos anos que, em ciência, tentamos, a partir de bases de dados com algumas informações e alguns números, tentar perceber melhor o que é que acontece na natureza, que é o nosso objeto de estudo. O fenómeno a que estamos a assistir nos últimos anos não é o aparecimento da inteligência artificial, é a popularização da inteligência artificial, por um lado, isto é, ela poder ser usada por todas as pessoas, e é graças às performances computacionais podermos agregar bases de dados de tal maneira grandes que permitem novidades extraordinárias do ponto de vista do resultado, mas na sua essência este é um fenómeno bastante antigo e há até quem ache que inteligência artificial não era o melhor nome, mas já está e pronto, é isto, não é? Mas em todo o caso tudo isto tem a ver depois com muitos dados. E por isso podemos ser um bocadinho, a partir da ciência e da tecnologia, desconfiados dos paradigmas mais catastrofistas em relação à inteligência artificial criativa e destrutiva. Estamos muito longe disso, aquilo é relativamente mais simples do que isso, são bases de dados enormes, principalmente de palavras, que estão treinadas para nos vomitar determinadas coisas que têm muito a ver, por imitação, com aquilo que se faz. Agora, faz-se há muito tempo, vejam aí, enfim, eu peço desculpa se estão a apanhar seca sobre esta parte da química, porque eu posso contornar isto um bocado, enfim, e eu gostava de guardar tempo para perguntas, porque a ideia de me sujeitar a perguntas de pessoas que são especialistas em perguntar é um desafio muito interessante. Olha, isto aqui é uma coisa que descreve um bocadinho. Há uma molécula muito interessante que se chama hidrogênio. É muito simples, são dois átomos de hidrogênio ligados entre si. E nós interpretamos normalmente estas coisas das ligações entre os átomos através de curvas de energia. Então, reparem, os átomos de hidrogênio, quando estão muito juntos, porque os átomos são feitos de umas partículas, por sua vez, mais elementares, a que nós chamamos prótons, que têm carga positiva, e umas de carga negativa, que chamamos eletrões. Há também umas partículas de carga neutra, que só são importantes para a massa das espécies, mas que não são importantes para aqui. E quando os átomos de hidrogênio se juntam muito, a energia do sistema é desfavorável e, portanto, não convém estarem muito juntinhos. E às tantas eles vão se afastando espontaneamente até que o balanço é uma palavra muito importante em ciência e em química em particular, o balanço das repulsões e das atrações é tal que a distância entre os átomos é uma distância x,
que normalmente está marcada aqui numa unidade que é picómetros, que é 10 levantado a menos 12 do metro. Nós trabalhamos hoje, a química trabalha, não é na escala microscópica, que é a escala menos 6, típica da biologia. Trabalhamos na escala nanoscópica, que é do nanómetro, do 10 levantado a menos 9. Aliás, hoje falam-se aí de microplásticos, mas o que de facto é preocupante são os nanoplásticos, são pedaços de plástico ainda mais pequerrichos, e trabalhamos também muitas vezes na escala do picómetro. Então este gráfico determina a energia mínima e a distância ótima entre os átomos de hidrogênio. E eu estou a convocar isto porque os físicos e os químicos teóricos, cavalgando numa das coisas que foi a descoberta, das descobertas mais fascinantes e que se chama mecânica quântica, que é de um fascínio enorme e de um bastidor filosófico fora de série. Basicamente, os cientistas, ao estudar o muito pequeno, descobriram que não conseguiam agarrar as partículas muito pequenas. Um cientista hoje, quando estuda ao muito pequeno, vejam esta brincadeira com as palavras, ele sabe que, quando vê, só pelo facto de estar a ver, já não vê o que veria se não estivesse a ver. A mecânica quântica vive de primados de impossibilidade de tocar as espécies com o rigorosismo a que a chamada mecânica clássica estava habituada. Isto é de um fascínio extraordinário. Mas a gente consegue saber qualquer coisa através das probabilidades e da matemática sobre o comportamento dos átomos. E, portanto, a inteligência artificial é aquilo que fazem os físicos e os químicos teóricos, com curvas de potencial parecidas com estas, mas um pouco mais complexas, porque têm mais átomos. No limite, havemos de conseguir simular a célula, ainda não chegámos lá, mas já simulamos milhões de átomos, porque as bases de dados são grandes, porque os computadores melhoraram a sua performance e porque temos mais dados, graças à inteligência artificial, fazemos hoje a investigação que é modelada teoricamente por via de mecanismos de inteligência artificial, com bases de dados muito grandes, e que depois, ao bom jeito da ciência, tem que ser corroborado pela prática experimental num diálogo entre os físicos e os químicos teóricos e os experimentalistas. E então assim se desenvolvem medicamentos para curar o cancro, novos materiais que possam safar-nos dos problemas ambientais que temos. É muito curioso, já repararam, faço um parênteses sociológico. As questões ambientais vão sofrer um parênteses nas preocupações do mundo. Eu próprio sou protagonista disso. Eu, neste momento, eu tive um neto, estou todo babado, aquilo é só marmelada. Eu estou mais preocupado com o meu neto na garantia da democracia e da paz do que nas questões ambientais. Eu mudei o chip. Das questões ambientais, muito honestamente, atendendo, embora não viva muito do primado da desconfiança, à chamada ganância humana, tenho mais esperança que a ciência e a tecnologia descubra modos, como já está a fazer, de concentrar dióxido de carbono e o enfiar no interior da Terra ou mandar para o espaço, do que a gente consiga imediatamente resolver esse assunto. A minha preocupação agora é, sinceramente, garantir a democracia e a liberdade para fazer ciência e para poder dizer o que penso. E eu sinto que nós temos ameaças em relação a isso e poderemos, porventura, ter um mandato cristão, aí sim, de defender estes valores também. Inteligência artificial já existe há algum tempo. Eu falei-vos já aqui um bocadinho da matemática e da importância do dadismo, mas o Paulo, quando me lançou este desafio, queria muito que eu trouxesse também... Está tudo a correr bem? Não. Porquê? Não se está a ver ali nada de especial. Vocês não estavam a ver o mesmo que eu? Isso era frustrante. Ora, veja-me aí. Carreguei no escape sem querer. É? Foste culpado? Ok, muito bem. Então, mas olhem, como não temos muito tempo, eu vou passar já aqui. O Paulo pediu-me para falar um pouco nestas fronteiras entre o humano e a máquina, não é? Que é, de facto, uma fronteira engraçada e cheia de implicações agora filosóficas e até metafísicas. Não é? Eu interesso-me, como devem imaginar, pelas relações da ciência com a cultura e principalmente das relações da ciência com várias disciplinas da filosofia, incluindo a metafísica, que é um bocado esquecida. Enfim, nomeadamente com os meus amigos não crentes, quando converso com eles,
nomeadamente os que vêm da ciência, que são muitos, chamo-lhes sempre a atenção que a sua posição de acharem, diante de um químico, os meus amigos não crentes da parte da ciência dizem-me, eu sou só os átomos e as moléculas que sou. E eu disse, muito bem, esta posição chama-se radical materialista, eu sou um realista moderado, e digo a esta pessoa, sim senhor, tudo ok, essa tua posição é metafísica e é igualzinha à religiosa. E não a podes afirmar a partir da ciência. Podes dizer, é um ato de fé. Eu sou só os átomos e as moléculas que sou, podes dizer. Mas esta é uma posição metafísica. E as biomáquinas trazem-nos perguntas metafísicas muito interessantes, também a este nível. E uma delas, muito curiosa, é que as biomáquinas vão ser, de facto, promissoras. E se há área onde a inteligência artificial vai poder atuar, é, na realidade, a medicina, não é? Eu não sei se por acaso aqui não estará ninguém da área médica, é engraçado que os médicos, coitados, estudam tanto que têm pouco tempo para refletir sobre a epistemologia da medicina. E, por exemplo, a maioria dos médicos desconhece a forma estatística com que atua na sua base. Vendendo muito barato, um médico diagnostica uma doença, adivinha qualquer coisa e propõe uma terapêutica com base em estatística. Grandes números, que a inteligência artificial agora vai potenciar, que lhe dizem que talvez com estes sintomas a doença seja X e a terapêutica seja Y. Não é? E se a área onde a inteligência artificial vai atuar eficazmente é esta, pode ser que liberte os médicos para a relação humana, que é a perspectiva otimista de tudo isto. A máquina a libertar o homem para o homem se libertar para o homem. Mas as biomáquinas são extensões tecnológicas, até se quiserem nanotecnológicas. Este nano é o prefixo do 10 levantado a menos 9, da nanotecnologia, que também tem a ver com a palavra anão, mas por coincidência com o menos 9. Não é? Notem que 10 levantado a menos 9 do metro não é pegar num metro e dividi-lo em 9 vezes. É pegar num metro e dividir em 10 vezes, pegar numa dessas partes e fazer 10 fatias, pegar nessa parte e fazer 10 fatias e fazer este processo 10 vezes. Ok? Então, a medicina do futuro ou do presente será bionanotecnológica. O que se vai prescrever são bionanorobots. Bio porque tem a ver com vida, nano porque são desta escala e robôs porque são uma simbiose entre a tecnologia, até de trabalhos com outros materiais metálicos, olha, com o alumínio que o Gustavo não gosta e outras coisas, misturados com as moléculas orgânicas que nós temos e que vamos conhecendo. O médico do futuro será um engenheiro bionanotecnológico. E nós vamos conseguir, de facto, prolongar a vida. Neste momento há biomáquinas fantásticas. Há um tipo que o melhor performance de percussão que existe não tem um braço. Tem um apêndice que é robótico e que lhe permite uma frequência, associando as suas características humanas às tecnológicas, melhor do que a de qualquer baterista. Não é? E, portanto, esta questão das performances humanas poderem melhorar. Mas o grande problema, que é metafísico e ético também, é uma coisa que eu poderia apresentar como o conceito de amortalidade. A mortalidade é o ponto de chegada, usando nomeadamente a inteligência artificial e todo este cenário bionanotecnológico. Atenção, chama-se amortalidade e não imortalidade, porque se te cair uma bigorna em cima ou um caminhão tiro, morres mesmo, não há salvação. E por isso é que se chama amortalidade. Não há... Mas a ideia é, viver 400 anos é muito razoável diante do conhecimento científico e tecnológico que temos, precisamente na simbiose da robótica com a inteligência artificial, nos próximos tempos. Nós poderemos viver 400 anos. Temos é que nos perguntar se isso nos humaniza. Eu, pessoalmente, como crente, convoco aquilo a que chamo o valor da morte. Morrer é um valor, é um ato de amor que está já a acontecer. E, portanto, deixar o lugar para o outro e deixar de viver pode ser uma coisa com sentido. E nós, cristãos, devemos ter que inventar linguagens para, neste mundo da amortalidade, saber dizer coisas. Porque nós acreditamos que não é só viver mais e quanto viver mais, melhor. Temos, de facto, aí sim um outro conjunto de valores de que temos que arranjar linguagens para nos sabermos dizer. Mas a este nível da amortalidade e da fusão
das biomáquinas, com tudo isto, há desafios aqui muito complexos aos quais devemos estar atentos e que, obviamente, poucos sabemos. A pergunta é sempre a pergunta ética. Enfim, há pouco eu coloquei-a na resposta tensional, existencial e comunitária das duas grandes perguntas, o que posso fazer e o que devo fazer, mas até gosto da colocação ética que se faz, o que é que me humaniza, não é? E viver 400 anos hoje, porventura, não me humaniza só porque sim, não é? Mas esta possibilidade que a ciência e a tecnologia oferecem lançam-nos aqui desafios fantásticos. Há depois, agora, no plano sociológico, uma pergunta que gostava de deixar aqui e para a qual, graças a Deus, não sei a resposta. Nós, sociohistoricamente, este boneco ajuda os otimistas da história e da ciência e da tecnologia dizem que a inteligência artificial é só mais um evento. E comparam, e bem, com outros eventos da história que foram revolucionários e que geraram grande caos social. A invenção da pedra, a invenção do tempo, que ainda nos está a dar cabo da vida, a invenção da imprensa, enfim, que traz até desafios ao catolicismo muito particulares, não é? Mas quando apareceu a imprensa havia gente, nomeadamente dentro da Igreja Católica, a dizer estamos tramados, agora é que se vai perder o sentido da contemplação. Mal eles sabiam que as redes sociais iam aparecer. Portanto, todos estes eventos geraram um grande caos social. A máquina a vapor, que gerou um caos não só social, mas da reflexão laboral, que é absolutamente impressionante, o que se vivia naqueles tempos sobre a ameaça à laboralidade, como era conhecida, era o fim do mundo, e depois os meios de transporte que nos deram este mundo em que vivemos, e depois temos ali, com o aparecimento do computador, tudo isto é muito recente, deixem-me convocar a matemática, estas evoluções não são lineares, mas são exponenciais, ou seja, à medida que o tempo vai avançando, crescem mais rapidamente, uma coisa que nos está a danar todas hoje, quando ouvimos falar em inteligência artificial e nas suas possibilidades, é que tudo isto está a acontecer muito rapidamente. Nós, por acaso, temos, pelo nosso desejo espiritual e até pela nossa adesão religiosa, temos mecanismos pessoais e comunitários de resistir um pouco mais a este frenesim que ultrapassa o tempo e queremos precisamente selar-nos no tempo e parar no tempo. Alguns de nós até rezamos, embora não saibamos, para que consigamos resistir a isto, mas é danada, a exponencialidade é um pouco inimiga de tudo isto. Então, no computador nós temos estes 4 momentos, tipicamente. A internet 1.0 é aquela internet onde a gente só ia buscar informação, chupar informação, é a internet do download. Depois apareceu a internet 2.0, que é o aperitivo das redes sociais, onde tu, para além de ires chupar informação, também dás informação e partilhas com os teus pares. E depois há estas evoluções 3.0, enfim, conceitos como internet semântica, e depois, ao fim e ao cabo, desembocando um bocadinho na inteligência artificial, estes dados que são agora capazes de atuar personalizadamente para o bem e para o mal e que estão aí, mas capazes de atacar de forma personalizada as pessoas de acordo com as suas performances que vão sendo registadas precisamente em grandes bases de dados. Mas qual é a pergunta? A pergunta, estamos só 5 minutos, de facto, a homilia, isso mesmo, a gente diz mal dos padres nas homilias, mas somos iguais. Ora bem, a pergunta é, a inteligência artificial é uma singularidade, ou seja, é um momento sociotecnológico verdadeiramente ímpar, sempre houve a tendência para o dizer. Qualquer momento que revolucionou a história, e concretamente relacionado com a tecnologia, sempre teve essa atração. É uma singularidade? Eu não tenho resposta a esta pergunta. Não sei, muito honestamente. Custa-me acreditar, ou tudo é singular, no melhor dos sentidos, ou esta singularidade tem parecenças com as outras, e os desafios que se colocam continuam a ser os mesmos. Conseguimos utilizar estas potencialidades da inteligência artificial para nos humanizarmos. Nós, suspeitamente, os que estamos aqui, temos esse desejo. Estamos até a ter esta reunião para acreditar que este é mais um desafio que nós queremos transformar num desafio humano e humanizável. Mas é a grande pergunta, é saber desta singularidade. Eu também queria falar-vos um bocado sobre o tempo. Não tenho tempo, mas fica para as perguntas.
Não tenho tempo. Aquela célebre pergunta a Santo Agostinho, não é? Se me perguntarem o que é o tempo, não sei, mas se não me perguntarem, sei. Um cientista, curiosamente, sabe o que é o tempo. O tempo é uma função que aumenta com a entropia. Estou seguro do que vos estou a dizer. A entropia é uma entidade científica muito engraçada que nós associamos ao grau de desordem dos sistemas. E embora as leis científicas sejam todas elas provisórias e transitárias, dão-nos uma certa segurança. A epistemologia obriga-nos a saber que as leis científicas são por mandato provisórias e, portanto, a ciência é dinâmica. Mas as verdades a que chegamos são de tal maneira consensualizadas, robustas, confirmadas pelos factos, experimentadas, suportadas por leis ou princípios, devidamente sustentadas matematicamente, que nos dão seguranças como humanos. E por isso eu vou à farmácia em vez de ir à bruxa. Portanto, vale a pena a ciência. Já os populistas não acham isto. A verdade científica sobre o tempo é fantástica, a que temos agora. A entropia é o grau de desordem dos sistemas. E há uma lei que ainda não descobrimos exceção, que diz assim: a entropia no universo está sempre a aumentar. Ou seja, a desordem no universo, falo da desordem das partículas, que cada vez estão mais em balbúrdia, e da desordem energética que se dá nas permutas energéticas entre as partículas e entre o que somos, está sempre a aumentar. Isto permite a um cientista dizer o que é o tempo. Eu digo, hoje é hoje e não é ontem, porque há mais desordem no universo hoje do que ontem. E porquê é que amanhã será amanhã? É porque o relógio anda? Não, não, é porque vamos ter mais desordem no universo do que hoje. Este princípio é um princípio fantástico e permite-nos, do ponto de vista da ciência, uma das coisas mais espetaculares, que é ter padrões que nos permitem prever o que vai acontecer. Não é só a medicina que usa isso. Os cientistas têm esta padronização que é fantástica também para a vida humana. Eu como químico, dão-me um sistema é um pedaço do universo, e dizem-me assim, isto vai acontecer ou não? E eu digo, se houver aumento de balbúrdia corpuscular, acontece. Se não houver, não acontece. E ainda não é conhecida, exceção a esta regra, há dezenas e há dezenas de anos. Por isso é que nós as usamos para descrever a realidade e para prever o que vai acontecer. Então, o tempo é a função que aumenta com a entropia. Okay? Pode haver pedaços do universo onde se gera ordem. Pode haver. Mas então é porque nas suas vizinhanças há outros pedaços do universo onde se gera desordem. E gera-se mais desordem nas vizinhanças do que no sistema. Porque no universo, se o tempo avança, então a desordem aumenta também. Para nós o tempo começou há 14 mil milhões de anos. E a gente diz isto aos putos e eles fazem logo uma pergunta metafísica. E o que havia antes do Big Bang? E eu digo, não sei. Que é a melhor resposta que uma pessoa de ciência pode dar a alguém. Nós sabemos muito pouco sobre o universo, não é? A fronteira entre as perguntas físicas e metafísicas é muito ténue. Para nós não havia tempo antes do Big Bang e do tempo. E agora sim, temos que avançar. Temos um problema com o tempo. Dizer-vos, em todo caso, em chave romântica e poética, como é que eu me coloco diante da segunda lei. Tudo o que vou sendo é como a entropia. Aquela desordem caótica que, misteriosa, galga o tempo e gera poços de harmonia. Isto é um ato de fé, de achar que convivem dentro de mim e de nós e do cosmos e do mundo e da humanidade um jogo, se não mesmo uma dança, entre a caoticidade e a possibilidade de nos ordenarmos, nomeadamente nos ordenarmos para o amor. Enfim, o pecado é a pressa, enfim, aqui dar-vos um relato autocrítico e personalista, disse-vos aqui algumas coisas, e eu gosto sempre de me apresentar, para além de ser um ignorante, como um incoerente, ou seja, há algumas coisas que eu tenho claras do ponto de vista das ideias e da razão. O que vos disse, sinceramente, não foi teatralizado, não é uma performance, mas depois sou fraquinho na prática. Eu acho que o tempo é precioso, a aproximação da natureza e a atenção que quero ter com aquilo que a natureza me oferece é muito objetiva, mas às vezes distraio-me e tenho pressa, que é o cerne do pecado. O tempo é a espera de Deus que mendiga o nosso amor. Termino com esta frase de Simone Weil, que era capaz de trazer também, juntamente hoje vinha a rezar o texto do Evangelho que constitui a liturgia de hoje e que tem aquela pergunta centralíssima,
de Jesus, que se estabelece como pergunta, não é? Quem dizeis vós que eu sou? E como comecei com umas cacetadas ao populismo, termino com umas cacetadas ao populismo. Eu era capaz de agora, no que diz respeito àquilo que eu considero ser a ameaça do populismo à própria metáfora cristã, para além daqueles argumentos de colisão com o método científico, para mim o principal é a colisão com o Evangelho. E a colisão com o Evangelho precisamente neste estilo de se transformar a fé e o cristianismo, não numa pergunta, mas numa cerrada, categórica e desumilde resposta, como se eu tivesse a verdade para mim e para o meu grupo. Quando eu associo o populismo, do ponto de vista religioso, a pôr-se numa trincheira, é defender-te na resposta. Em vez de arriscares o discernimento, que é um risco, que não sabes, mas que é por lá que anda porventura o amor, e principalmente o amor humilde de quem se pergunta e não sabe. Por isso, percamos as peneiras de levar Deus ao mundo e tentamos, em jeito de pergunta, simplesmente desabrochar a divindade que mora dentro de cada pessoa. E isso dá um formato radicalmente diferente em relação às bandeiras identitárias que ao populismo, muitas vezes cavalgado na religião, se costuma conferir. Muito obrigado e desculpa o tempo que roubei.